Olá, pessoal do nosso Play, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudade, viu? Eu não falei que 15 dias passa rapidinho? Falei pra você. Então, ó, mas antes de começar esse podcast especial, quero que você se inscreva no canal, já deixa o like aí, ative o sininho, tá? Pra não perder os próximos, porque, ó, 15 dias passa rapidinho. E antes de tudo, comece a compartilhar. Pra onde? Grupo de família, seus amigos, grupo da escola, vizinha, condomínio, ex, sua sogra. Tem gente aí que não manda pra sogra, mas tem que mandar, viu, gente? Sogra tem que estar no coração, hein? Ama ela também. Lembrando de tudo, agradecer ao nosso estúdio de produção. Gente, conteúdo de qualidade. Se você precisar de gravação interna, precisar também de gravação externa, então você já sabe, né? Todo o conteúdo para loja, lojista, influenciadores digitais, cantores, sua mídia tem que ser com o Estúdio D. E lembrando que tem essa novidade. Sabe a sua rede social que geralmente você não utiliza? Você fica lá só tendo o seu arroba lá, ó, e não posta uma foto, não faz nada, seu conteúdo tá travado, você tem uma loja, qualquer tipo de negócio, o Estúdio D cuida das suas redes sociais, viu? Então, ó, já sabe, quer se movimentar, quer estar na mídia, tem que procurar Estúdio D. E os nossos outros patrocinadores, muito obrigado por estar conosco e confiar no nosso potencial, né? Olha, já vou agradecer você que tá entrando, hoje vamos bater um bate-papo com uma pessoa especial. Influenciador, social media, sobrinho de uma apresentadora aí, rede nacional. Vamos saber um pouquinho de tudo da vida, como que é. Já sabe o que eu tô falando, né? É claro, Eloy Haddad. Oi, querido, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo, né? Muito obrigado por me receber aqui nesse estúdio maravilhoso, incrível. Te falei que é muito lindo, achei Foi, muito você já lindo. gostou, você já chegou e falou, gente, aqui, que formato legal, já gostei assim, né? Super, a frase do Walt Disney lá na porta, lá na parede, muito legal. Muito, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com você. Que bom, e olha, bateu as agendas, viu, pessoal? Porque tava difícil, hein? Viagens aí, que a gente quer saber um pouquinho de tudo, como foi essas viagens aí, que a gente já só acompanhou lá você. Falei, meu, a pessoa deu um tour, viu? Deu um tour por aí, a gente vai saber de tudo. Um tour no Brasil, um tour por fora, de tudo. Foi, já tá em outro patamar, né, querido? Outro estilo de vida. De tudo um pouco. Nossa, mas foi bom. Ó, antes de tudo, Eloy, quero que você deixe, pessoal, qual que é o seu arroba pra pessoa entrar, já começar a te seguir, ver, te acompanhar, qual que é? Já deixei, pessoal. Perfeito. O meu arroba, ele é arroba Eloy Haddad. Agora vamos lá, vamos soletrar. ELOIHADDAD. Eloy Haddad. Segue lá. Eu posto de tudo um pouco. Minha vida, gente, é um livro aberto. Eu adoro que o povo interaja comigo. Adoro que o povo comente. Tem seguidor que fica mandando meme, fica me cobrando de ir na academia. De Olha tudo um só, pouco. porque assim, você começa a postar, o pessoal já começa a entender o quê? Tá te seguindo, você também já tem que ir no movimento, pronto, você é dele, ele tem que fazer, ó, cadê? Você não foi pra academia hoje? Cadê que você não deu bom dia? E aí, cadê você? Não, ai do dia que eu fico sem postar alguma coisa. É gente me cobrando, é o pessoal perguntando se eu tô bem. Nossa, igual esse mês agora, que eu fiquei mais afastado, o pessoal me mandando mensagem, ou às vezes falando assim, cadê você na academia? Cadê você postando tal coisa? Cadê sua dica gastronômica? Então tem de tudo um pouco. Aí, ó, tá vendo? Então já sabe. Quer ver tudo isso e saber mais um pouquinho, tem que seguir o Eloy, hein? Ó, mas vamos voltar agora lá no passado. De onde você é? Onde você nasceu? Como que foi a sua infância, assim? Quero saber um pouquinho de tudo. Eu vou conhecer você agora. Vamos lá, de onde eu vim. Primeiro eu quero agradecer ao pessoal que tá assistindo, que tá comentando, que tá curtindo, que tá seguindo aí, siga todo mundo. Então, eu sou nascido no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, sou fluminense, não sou da Gema, sou fluminense. Fui criado em Belford Roxo até os 6 anos de idade, com a minha avó e com meu avô, no caso os avós maternos. E, bom, como eu nasci no Rio, como eu nasci em Nova Iguaçu e ficava nessa transição entre Nova Iguaçu e Belford Roxo, eu fiquei muito com contato com os meus avós. Então, de certa forma, meus avós maternos me criaram. Sim. Minha mãe e meu pai tinham que trabalhar, então às vezes eles me deixavam cedo, 6 horas da manhã,
me buscavam só à noite. Então quem cuidava de mim eram os meus avós maternos. E isso acabou que fez a gente criar uma rotina, às vezes eles brigavam mais, me colocavam de castigo, ou às vezes minha mãe me colocava de castigo, e eles me tiravam do castigo. Então, Sempre tem isso. Então, assim, cara, praticamente assim, você tinha 2 pais e 2 mães, vamos dizer dois pais isso. e 2 mães, sem dúvida alguma. E mudei com 6 anos de idade, meu irmão já tinha nascido, o meu irmão o Rodrigo, ele nasceu, ficou 1 ano ali morando, então ele não pegou essa mesma infância que eu tive lá no Rio, então ele foi muito novo para Minas Gerais. A gente mudou em 2006 para Araguari, fica no Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia, Uberaba, então fica naquela região ali. A gente está pertinho da divisa com Goiás. Muito perto de Caldas Novas, o pessoal vai direto. E isso, quantos anos você tinha? Eu tinha Sim. 6 em 2006. Eu já 6 tinha anos. 6 e o Rodrigo já tinha 1. E aí, então, basicamente, eu morei 20 anos em Minas Gerais, 20 anos em Araguari. Então, eu tive uma longa vida em Minas Gerais. Então, eu sou um pouco misturado. Eu sou mais mineiro hoje do que carioca. Do que carioca, fluminense. Aí, tanto é que quando eu vou pro Rio, geralmente perguntam se eu sou mineiro, porque o sotaque lá já Porque não é... daí já puxa, né, um pouquinho. E quando eu tô em Araguari, o pessoal percebe que tem um pouco ali do Rio, do carioca. Que tem o X, um chiadinho, Um né? chiadinho. E é engraçado porque a minha prima, ela é muito carioca, a minha Roberta, ela mora até hoje lá. E quando o Rodrigo era mais novo, que ele tava aprendendo a falar, que ele tava, né, já se expressando, a gente brincava os primos, a Roberta, ela ficava super grilada, ela ficava super estressada. Dela chorar pra mãe dela falando que o Rodrigo tava falando inglês que ela não entendia. E ele só tava falando mineiro. Tá, por causa de puxar o mineiro. Porque ela não tinha noção de que era um outro sotaque, então ela não linkava as coisas, é criança. Criança, né? Então ela achava que o Rodrigo às vezes estava zoando ela, estava falando alguma coisa diferente, e ela, não, pera. Aí depois que ela entendeu que era o sotaque. Porque ele fala muito. E aí quando vocês vieram pra cá, do Rio pra cá, aí veio você, sua mãe e pai, não veio os avós. Quando nós fomos pra Minas, sim, fomos só eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, fomos só nós 4. Então, por muitos anos, só nós 4 em Araguari. E, de certa forma, foi uma coisa muito nova, porque meus pais namoram desde os 12 anos. Então, como ele já tem uma longa caminhada de relacionamento, meu pai, a família dele era de Araguari, minha mãe foi conhecendo Araguari através dele. Eles se conheceram em Ouro Preto, mas eles moravam no Rio já, os dois. Só que como meu pai tinha a família dele em Minas Gerais, em Araguari, então direto eles estavam lá, passava às vezes algum final de semana, alguns dias, e minha mãe foi se apaixonando por Araguari. E o Rio, ele de certa forma naquela época já estava perigoso, já não estava tão acessível para ser morado. Sim. Então, às vezes meus pais moravam mais dentro do carro para buscar a gente, que era assim, 2 quilômetros se tornava 40 minutos, 1 hora, e eles já não estavam aguentando mais essa vida, essa rotina. E eles queriam criar os filhos. Então eles decidiram mudar para Minas para poder ter uma vida mais tranquila, ter mais a família próxima, uma escola que estava ali a 5 minutos, 10 no máximo, entendeu? E ali você fazia o quê? Praticamente tudo meio que a pé, né? Tá pertinho, faz tudo ali. Cara, Araguari você vai de um lado ao outro a pé. De um lado ao outro da cidade a pé. E é muito tranquilo. Eu sou apaixonado por Araguari. Araguari é uma cidade muito tranquila. Você consegue fazer tudo a pé. Se você precisar ir no centro a pé, você consegue. Você vai. E hoje em dia, assim, você já voltou pra lá? Já foi visitar alguma vez? Já. E aí, como a gente passou grande parte da nossa vida, como meus pais decidiram mudar pra Araguari, a gente foi criado lá. Então éramos só nós 4. Não tinha aquele almoço na casa de vó no domingo, não tinha aquele vou na casa da minha tia hoje. E eu confesso que eu morria de inveja dos meus amiguinhos por causa disso, sabe? Eu ficava vendo eles assim, e hoje quem vai me buscar na escola é minha avó. E eu falava, putz. E eu quem vai buscar eu, né? Quem vai me buscar é minha mãe, meu pai, né? Porque às vezes uma ajudante. E aí, assim, então te fez aquela falta de ter o convívio familiar um pouquinho ali, na parte da infância ali. Senti um pouco mais próximo, poder ir na casa da avó, da tia. Senti. E assim, meus pais tiveram que abdicar muito, tiveram que fazer grandes renúncias em prol da nossa criação. E uma das maiores renúncias que eles fizeram foi exatamente essa. Foi exatamente ter que se distanciar da família para poder criar os filhos, entendeu? Então, nesse caso, eu sentia muita falta, não vou mentir, eu sentia falta, mas eu fui entendendo, a gente foi crescendo e a gente foi, né, adaptando isso. Então, às vezes, muitas das vezes, eu fazia dos avós dos meus amigos os meus avós. Especialmente, eu tenho uma, assim, que nunca vou esquecer, ela também me ajudou numa criação, ela foi como se minha terceira avó, ela chamava Vó T.
Ela era a avó do Murilo, um grande amigo meu. E, cara, era assim, da gente sair da escola numa segunda, numa terça-feira, eu ir pra casa dele pra gente poder ficar lá o dia inteiro. Ou ela ligava o telefone pra minha mãe só falava, filho, hoje você não vai vir pra cá, você vai pra avó T. E eu ficava lá o dia inteiro, minha mãe me buscava à noite. Olha, então assim, ficou como se fosse uma relação da avó do seu amigo também ser uma avó sua, se vamos dizer Foi. assim, vai. Ela foi uma outra avó minha. A Lina também era uma outra avó desse mesmo meu amigo, também me recebia super bem, mas a avó T era que sempre mandava mensagem pra minha mãe, hoje o Eloizinho vai vir aqui pra casa, tá? E minha mãe assim, como assim? E ela, não, só tô te avisando, o Eloizinho vai vir aqui pra casa, vou lá buscar eles hoje na escola. E eu ficava lá, a gente Só, fazia tipo, tarefa só decidi junto. que eu vou buscar ele. Só decidi. E aí ela me ajudava a fazer tarefa, às vezes o Murilo me ajudava, eu ajudava o Murilo, então a gente foi criando laços, né? Hoje ele mora em outra cidade, já tá com a noiva dele, já tá com a família dele. Mas assim, eu sinto muita saudade dessa época por causa disso. Mas foi muito bom ter construído essa família. Sim, então, tipo, você conseguiu viver a sua infância, Viver. né? Claro que você sente saudade e tal, mas daí mas você conseguiu, tipo, ter ali aqueles laços também. Sim, assim, mais próximo. Naquela época a gente brincava na rua, a gente brincava de bolinha, machucava pé, ralava o joelho, enfim. Viveu, né? Vivi. E é muito engraçado porque eu sempre falei que família não é só sangue, família também é laço. Então, você pode muito bem ter, por exemplo, uma família longe, mas entender que a sua família longe de sangue, ela continua sendo sua família. Mas você também tem aquelas famílias que você cria no laço, que você cria na relação, que você cria no dia a dia, no contato. E não é aquela família que você vai se ver todo dia. Por exemplo, eu não vejo meus amigos todo dia, mas eu sei que eles são minha família. Entendeu? Legal. E fora que também a amizade você pode contar na mão, e realmente isso Sem você dúvida. conta, né? Mas a gente, quando é adolescente, a gente não pensa Não, nisso. a gente tem 1000. A gente fala assim, não, todo mundo é meu amigo. Tenho 1000 amigos. Ixi, sou popular. Mas tem os best. Não, você Sempre fala, tem que sou ter os popular, best. que não sei o quê, todo mundo me conhece. Cara, na hora que você vai crescendo, que você vai vendo a vida adulta, que você vai vendo que até na vida adulta, às vezes, é difícil dar manutenção nas suas relações. Muito em tudo, né? Cara, em tudo. E aí você percebe, realmente, amigos são pouquíssimos. Pouquíssimos. E ó, agora sem ser nas partes de amizade, vocês ficaram lá até que certa de idade? Que você lembra que você ficou lá? Em Araguari, eu mudei de Araguari tem 6, 7 meses, então eu fiquei em Araguari até os meus 25. No início desse ano. Então você mudou, tipo, você viveu a vida toda lá, A vida até, toda em até a Araguari. parte adulta. E aí, quando que você decidiu vir pra cá? Assim, pra Grande São Paulo? São Paulo já é uma paixão minha há muitos anos. Eu já venho pra São Paulo, como a minha família toda veio pra cá, só a minha prima que agora tá no Rio, minhas tias, meu tio, minha avó, tá todo mundo aqui. Minha avó tava, né? Então acabou que a gente já tinha muito contato, a gente já vinha muito pra cá, a gente vinha sempre nas datas festivas. Quando eles não estavam lá, a gente estava aqui. E nesses últimos 3 anos eu vinha muito mais. Então era pelo menos umas 5, 6 vezes no mínimo que eu vinha pra São Paulo. E eu já estava matutando essa ideia, já era algo que eu queria, já era algo que eu estava com muita vontade, já brilhava os meus olhos. E aí esse ano eu falei, putz, aconteceram algumas coisas na minha vida assim que eu falei, putz, acho que tá na hora. E minha mãe, ela sempre foi muito contra eu mudar, porque ela na cabeça dela era assim, não vai até você ter... Por que você quer sair da minha casa se você não tá estável? Você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar suas coisas. As coisas de mãe, né? Tipo, Coisas a de gente mãe. sempre... Mãe. Coisas de mãe. Ó, eu saí de casa com 18 anos. Nossa, se minha mãe tinha infartado. Muito cedo. Mas a minha mãe não queria que eu saísse. Mas só que... Aí foi aquela coisinha rapidinho, só pra você entender mais ou menos o que a gente quer nesse assunto. Aí quando eu tinha de 14 pra 15, eu fui morar com a minha avó também. Por isso que meio que eu entendo você, assim, nessa parte. Eu fui morar com a minha avó, e aí com a minha avó eu morei até os 18. Só que na casa da minha avó, todo final de semana, e você não tem pais, né? Então é um que chega pra tomar café, é um que chega pra almoçar, outro chega café da tarde, outro chega pra jantar. Então você vê a sua família toda, sem você querer ver. Aí eu falei assim, gente, agora, o que eu faço? Aí eu comecei a não ter muito, assim, essas que você tá virando uma parte adulto e tal, saiu da adolescência. Eu queria ter a minha privacidade, né? Levantar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, levar quem eu quero. Aí eu falei, mãe, ó, fiz 18 anos, vou sair. Aí minha mãe teve um novo relacionamento, um novo casamento, só que morava em outra cidade. Eu falei, não vou. E agora? Não vou ficar com a senhora, não. Não vou voltar, não vou fechar nada. Trabalho tá aqui, minhas coisinhas tá tudo aqui. Eu falei, o quê? Vou morar sozinho. E aí, tipo, é um arrisco, mas você tem que vir, né? Você sente que você precisa já
Já vim. Eu brinco que a vida, na verdade, é um grande... todo dia você correndo um risco. E todo dia você se arriscar. Sim. E uma das frases que eu mais ouvi quando eu decidi mudar para São Paulo foi: se você tem medo, vai com medo mesmo. Porque eu não vou mentir, eu estava com muito medo. Eu estava saindo de uma cidade que eu já conhecia, que eu já tinha uma história construída, que eu já tinha amigos feitos, amizades muito sinceras, laços muito criados, de várias formas, de um trabalho que de certa forma era estável, estava ali, de confiança, onde eu confiava na minha chefe confiava em mim, em toda a equipe. E aí eu decidi do nada falar assim, não, agora eu vou mudar. Tanto é que quando eu comuniquei pra minha chefe que eu ia sair, foi no dia seguinte do carnaval. Eu voltei do carnaval, o carnaval, se não me engano, terminou na quarta. Na quinta-feira, eu falei pra minha mãe, hoje eu vou conversar com a Jânica sobre a minha saída. E você trabalhava numa empresa de lá? Eu trabalhava no fórum, eu tava como servidor público em cargo de confiança, né? Certo. Era servidor público indireto. Eu não era concursado, mas eu tinha um cargo de confiança ali dentro. E aí eu era assistente da gerente de secretaria. Então, abaixo do juiz era ela, e aí eu auxiliava ela nas questões da secretaria. Caramba, então Então, era imagina no setor como que público. você vai chegar e vai falar que vai sair assim do nada? E era uma relação que eu e ela, a gente tinha, não só pessoal, porque eu conheço ela, ela foi uma das primeiras famílias, junto das meninas, das filhas dela, do marido dela, que receberam a gente tão bem em Araguari. Então, até hoje, a gente é grato deles, assim, de uma certa forma muito grande. E eu conheço ela, já tem 18 anos. Quando eu entrei como estagiário no fórum de lá. Eu cursei Direito, então eu entrei como estagiário. E quando eu entrei, eu nem sabia que eu ia entrar na área dela, eu nem sabia que ela trabalhava no fórum. Uhum. Eu achava que ela era advogada. E aí, quando eu vi que ela ia ser minha chefe, nossa, eu fiquei muito feliz, fiquei muito animado, ia trabalhando. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu entrar nesse cargo, o juiz, que era o superior, era acima de todos, ele decidiu, né, me contratar. Eu estava muito próximo ali da equipe também. E aí eu comecei a trabalhar diretamente com ela, né, nesse cargo de assistente. E aí a gente foi criando uma relação de confiança, onde chegamos num patamar que era como se eu e ela sempre juntos, sabe? Sim. Eu sempre estava junto dela, ela sempre junto de mim. E não era só nas questões de trabalho, era até no dia a dia mesmo. Às vezes a gente estava num dia mal e a gente conversava ali dentro da secretaria. Quando acontecia alguma coisa na minha vida, quando acontecia alguma coisa dela, a gente sempre estava conversando um com o outro. Então isso foi criando um laço, foi criando uma amizade muito, muito maior do que já existia. E aí a gente foi criando com essa amizade o respeito maior ainda pelo profissional também, porque a gente entendia que da porta para dentro a gente era chefe e subordinado. E aí, nesse caso, nessa empresa, a gente tinha uma equipe, e nessa equipe a gente ia sempre se ajustando, se alinhando. E aí, como eu estava como assistente, até esqueci sua pergunta, menino. Que foi a parte quando que você contou pra ela? Pois é. Que você chegou do carnaval, Foi mesmo. Você chegou do carnaval e aí foi a como parte como você falou pra ela. Fiz todo um storytelling pra esquecer a pergunta no final. Ah, eu amei. Cara, é assim mesmo. É o plot twist. Não tem plot twist. Você esperava por esse final? Alguém aguardava esse final aí? Não, né? E aí, como a gente foi criando esse respeito, essa confiança, então era algo assim que a gente brincava. Nossa, o dia que o Eloy sair, a gente vai sentir. Ou o dia que eu fosse sair, eu ia sentir realmente. Eu vi que eu ia sentir. Só que chegou um determinado momento que eu precisava escolher. Eu precisava escolher se eu continuava num caminho que já não estava me cabendo mais, e eu não falo nem profissional, eu falo por tudo o que aconteceu naquela época na minha vida virou de cabeça para baixo, e aí eu falei assim, não, agora eu preciso escolher e priorizar a sua escolha. A minha escolha, agora eu preciso realmente priorizar a minha escolha, e agora eu preciso decidir realmente o que eu preciso fazer, se eu quero continuar aqui, que eu também amo, eu amava o que eu fazia. Nossa, eu amava mexer com o processo, eu amava trabalhar na equipe que eu trabalhava, ter a chefe que eu tinha, eu amava. Mas existem algumas escolhas que a gente precisa fazer para a gente poder continuar. Eu não falo enfrentando os leões, eu falo crescendo, para a gente continuar evoluindo. Porque chega às vezes num determinado momento da vida que você vê que você está estagnado. E eu estava me sentindo estagnado. Eu estava me sentindo acomodado. E eu odeio me sentir na zona de conforto. Essa parte. Odeio. Então, ó, já vai entrar uma pergunta aqui que aí vai encaixar com o que você quer falar. Quando que você decidiu
não virar, que a gente não quando você decidiu seguir a parte de influencer e social media. Que aí eu acho que já se encaixa aí. Engraçado que eu falei disso hoje no Instagram, porque me perguntaram se eu sou jornalista. Há muito tempo eu pensei em ser jornalista. Sim, teve aquela fase que você nunca sabe o que você quer fazer, né? Eu já tinha pensado no direito. E eu acho que eu tô nessa fase. Quem? Eu tô nessa fase, eu não passei dessa fase. Eu tô com 5 serviços. Nossa senhora, não, mas é tipo Július. Meu marido tem 2 empregos. Aí é tipo Johnny, tem 5. Então, e aí eu já pensei em veterinária, já tinha pensado em jornalismo. Veterinária é legal, acho que você tem, né? Cara, minha Doutor mãe, ela Eloy. sempre falou, você Veterinária, tem acho que cara é de sua veterinário. cara. Verdade. Que eu amo, bicho. Eu tenho 5 filhos, 5 cachorros, um gato e 2 calopsitas. Então eu já amo tem um animal. zoológico lá. Eu já tenho um zoológico. Cada um tem seu setor, tá? Não é tudo misturado não é bagunçado não. Cada um tem seu setor. Os cachorros têm o canto deles, as calopsitas têm o delas e o gato tem a casa toda, aquele é que manda. O gato é o, né? Não adianta, é o mais safado. Inclusive ele se incomoda com a nossa presença. Eu acho que ele fala assim, gente, eu não... Vamos embora, eu não vocês. Você pode estar saindo? É tipo ele, né? Você pode estar indo embora, tá me incomodando? Sim, mas acho que ia ser legal. Se você, não sei se você tem esse amor, né? Mas então, e dá pra aí, pensar ainda. graças a Deus, no terceiro colegial eu precisava definir o que eu tinha que fazer. Meus pais sentaram comigo, tiveram uma conversa muito legal, me posicionaram. Eu falei, não, realmente é o direito. Eles só falaram, olha, você tem que ir no que o seu coração tá mandando. Fui no direito. E eu sou apaixonado pelo direito. Inclusive, eu pretendo seguir no direito, só que agora em outro ramo, mais acadêmico, nesse sentido. Nada de abrir, tipo, uma advocacia, alguma coisa assim. Não, agora, pelo menos agora não encaixa na minha perspectiva de objetivo, no meu objetivo, aonde eu Ainda quero não. chegar. Não. O marketing jurídico, sim. Futuramente trabalhar com marketing jurídico. Mas hoje, também você tem um time de marketing, também fica legal. Agora eu exercer a advocacia, agora eu não vejo como o meu objetivo principal. Hoje o meu objetivo principal é o marketing, é a comunicação, é crescer nesse meio, é ser um baita de um social media, de trazer mais reconhecimento para quem tá comigo, para os meus clientes, entendeu? Então essa parte de você fazer a social media e influencer veio quando você realmente falou, não, agora eu vou dar um up e vou fazer isso. Eu fiz a faculdade de Direito, trabalhei por quase 7 anos na área, fui professor num cursinho preparatório para concurso público, fui professor de Direito. Naquela época eu já era professor, já trabalhava no fórum, já trabalhava com a influência da cidade e fui chamado para ter a coluna social. Então eu também tinha ali... Aí, 5 serviços, gente, viu? Foi. Tô falando, 5 serviços, ó. Então, minha rotina era uma loucura. Tinha dia que nem em casa eu ia almoçar. Eu tinha gravação na hora do almoço, eu já saía do trabalho, já tinha que ir pra alguma gravação. Antes da gravação eu ia pra academia, ou na época eu ia pro Kung Fu. Então, sempre foi uma loucura. Eu sempre gostei desse meio que caos. E era um caos que eu gostava, era um caos muito gostoso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu comecei a trabalhar do nada. Do nada. Eu tava num barzinho, num rolê de restaurante. Eu sempre gostei muito de sair pra restaurante, pra barzinho. Sempre gostei muito. E aí eu falei, cara, por que eu não filmo? Tá tendo muito barzinho, muito restaurante aqui em Araguari e ninguém tá falando disso. Por que a gente não fala? Por que a gente não mostra? E isso lá mesmo, lá na sua cidade? Lá em Araguari. Por que a gente não mostra o que tá tendo? O que a cidade tá tendo? Tem muita gente que não conhece o que a própria cidade oferece. Sim, onde você pode ir, onde tem de comer, tem de beber. E aí eu falei assim, tá, vou gravar. Pedi autorização pro pessoal do restaurante, por causa da imagem. Beleza, gravei. Cara, gravei. No que eu gravei, o vídeo viralizou. O vídeo bombou. Muita gente em Araguari começou a falar, a comentar. E aí, do nada, outras empresas começaram a me chamar. E eu falando assim, gente, o que tá acontecendo? Acho que deu bom, então. E a princípio era só algo realmente gastronômico. Até tanto é que o meu primeiro parceiro fora da área de gastronomia foi uma loja de perfumaria. E aí, no primeiro momento, eu falei, olha, não é o meu ramo. Eu até indiquei outros colegas influenciadores na época. E eu falei, olha, não é meu ramo, não é agora o que eu pretendo fazer. Possivelmente eu tenho projetos para no futuro abrir para outros tipos de loja, mas porque agora é gastronomia. Não era o seu serviço, assim, não era... Não. E essa parte, você fala, a parte de como é que fala, de restaurante e tal, você fazia o quê? Você mostrava, você também... Mostrava, fazia de um degustar, tour. Degustava, mostrava os cardápios, eu sempre chegava no restaurante e perguntava o que eles queriam que divulgasse. Legal, tipo assim, influencer mesmo, mostrar um pouquinho de tudo que tem ali. Nunca gostei de chegar e falar, eu quero isso, isso e isso, nunca.
Óbvio que tinha restaurantes que queriam que eu fizesse isso, que pediam pra falar, não, me fala o que que você quer comer. E aí é diferente, onde eu chegava né? no consenso. Eu falava, olha, tá bom, eu interessei nesse e nesse, qual que você acha mais interessante? Por quê? Eu não acho legal eu chegar e falar, eu quero isso, isso e isso. Porque apesar de ser o meu gosto, eu também tenho que entender o que que o cliente quer. O que que você quer que eu divulgue pra Exato. você? Porque daí você sempre vai, um suco, uma batata, isso todo mundo pede. Tá bom, aí eu chego no restaurante, 2 restaurantes. Eu vou pedir a lasanha dos dois? Ou o estrogonofe dos dois? Vou só mostrar isso? É legal mostrar um prato diferente, até pra eu Sim. poder conhecer o prato diferente. Porque, Johnny, eu não gosto de indicar nada que eu não uso. Se eu se eu mostrar alguma coisa no meu Instagram, você pode ter certeza Essa é a chave, eu acho. que eu uso. Por exemplo, essa roupa que eu tô agora é de uma loja que eu gosto muito, que eu divulgo e que eu uso. Eu gosto das roupas, eu gosto do tecido. Então eu gosto de usar esse tipo de produto, né? Então assim, eu não vou divulgar uma caneca sua se eu não usar a sua caneca. Não faz sentido. Você tem que mesmo tomar uma. Entendi. Tipo, não, eu gosto de usar. É um negócio legal. Porque vamos lá, obviamente que da mesma forma que eu indicar a sua caneca, pode ser que uma outra pessoa não goste. Mas como é que eu vou te falar se eu realmente acho essa caneca boa e funcional, usável, se eu não tô usando ela? Verdade. Não faz sentido. Teve um que você fez esses tempos atrás aí, que eu acompanhei. Eu acho que foi no interior também. É uma loja de óculos. Sim. Meu, aquilo lá. Eu falei assim, gente, eu só não vou comprar porque tá muito longe. Mas depois eu falei, não, acho que eu vou pegar, sim. Ó, mas não seja o problema, eles enviam pra todo o Brasil. Então, envia. Depois você falou, envia. Eu falei, Não, então... e eu amo o óculos. O óculos que eu tenho, que eu deixo no meu carro é de lá. Eu amo o óculos dele. Meu pai, fiz uma gravação com meu pai lá Dia dos Pais. Cara, meu pai, ele chegava, ele quase que colocou o óculos numa caixinha e deixou em cima do quarto dele, tipo, como se fosse um troféu. Que ele ficou tão feliz com o óculos que ele ganhou. E outra, e você filmou, é igual aquilo, você não usou só o seu estilo, você filmou um pouquinho de cada estilo. Foi. Colocou no seu rosto também e falou, gente, não vai combinar com o meu, mas pode combinar com o seu. E olha o tanto estilo que tem aqui. Eu coloco o óculos feminino, às vezes eu chegava lá e falava, gente, esse óculos feminino aqui, o que vocês acham? Ah, não, vamos divulgar? Vamos. Eu colocava no meu rosto o óculos feminino. Por quê? Mesmo que às vezes o meu rosto não seja do rosto feminino, é interessante você ver no rosto como é que fica. Pelo menos pra você tirar ele do display. Porque às vezes no display tem um monte de óculos ao redor que você tá olhando e às vezes você tira o foco daquele óculos. Então eu gostava de colocar, de experimentar. Porque tinham muitos óculos femininos que eu achava elegantérrimos. Eu achava E outra muito também, e às vezes você vai lindo. mostrar só masculino, beleza, o seu público é masculino. Mas se você olhar, igual no meu perfil, é tipo 47 masculino, o restante é só mulher que me segue. E deixa eu te falar, a minha mãe tem óculos que ela pegou meu. Masculino. Eu tenho óculos que uso que são da minha mãe. E vice-versa, entendeu? Porque não é se ele é feminino ou masculino, eu não entendo assim. Eu entendo que é se ele comporta no seu rosto ou não, se vai ficar bonito no seu rosto ou não. Se você quer usar claro que ele tem com uma alguns roupa, que é extravagante demais. mas aí vai depender do seu estilo. É. Tem pessoas que gostam de coisas mais extravagantes, tem pessoas que são mais discretas, são mais minimalistas. Eu sou do tipo minimalista, porque eu gosto de um óculos assim, mais básico. Fininho, uma coisinha mais nada assim, isso. ó. Agora, chegou ali, olha lá, ó. Quando eu vou pra uma festa, eu quero algo que seja chamativo. Eu quero um óculos, ou dependendo da festa, que seja chamativo, ou que seja um óculos mais fininho, só pra você curtir aquele sunset. Então vai depender do estilo de roupa que você vai usar, do estilo de festa. Legal, e aí você acha que você fazendo esse tipo de conteúdo foi o que agradou o pessoal de lá que você fala? Começou a chamar ali, Cara, chamar foi. lá. Aí, na hora, aí passou um tempo, eu falei, não, agora vamos abrir o leque. Chamei o pessoal da perfumaria, eles toparam toparam a proposta. E aí a gente começou, aí eu comecei a abrir o leque. E até então, essa parte de divulgação, de influência, era só um hobby. Era só um hobby, eu sempre falei, é um hobby. Eu faço por hobby. E nisso, assim, você já cobrava ou fazia... Porque sempre vem o quê? A permutagem. Muita gente também fala, mas você só pega a permuta. Gente, a permuta também é um tipo de pagamento, viu? Porque imagina se fazer um óculos, você pegar 10 óculos. É uma permuta muito boa. Sim. Entendeu? É engraçado, essa questão da permuta é muito delicado, é um assunto muito delicado. Que eu brinco, mexer no bolso é um assunto delicado. Pra todo mundo, Exato. Mexer no bolso é delicado. E pro empresário, da mesma forma que o empresário tem que ver também a área do marketing, ele também tem que ver a saúde da empresa. Então eu também tentava entender o lado do empresário, como ele tentava entender o meu. Então sempre foi uma coisa ajustada. A primeira pergunta que eu fazia é, vamos lá. Combinar. Vamos combinar. Como que você, eu, Eloy, sou assim. Como que fica melhor pra você? Fica assim, assim, assado. Pra você ficar bom? Se pra mim ficasse bom, falava, não, beleza, vamos lá.
Mas realmente teve uma época que eu tive que começar a cobrar, porque eu comecei a entender que aquilo também fazia parte do meu trabalho. Então não adianta você querer só ficar na permuta. Chega uma hora que você vai ter que começar a cobrar. Você vai ter que começar a valorizar ainda mais o seu trabalho. Exato. Para você entender que aquilo lá também é uma forma de remuneração. Também é uma forma de você... Você podia, no momento que você tá gravando, você podia estar às vezes fazendo uma outra coisa. O deslocamento que você tem para ir, o deslocamento que você tem para voltar. Você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Sim. Então você também tem que pensar na saúde da empresa, mas você também tem que pensar na sua saúde, no seu trabalho, na valorização da Exato. sua divulgação. Porque daí também tem, fora toda essa questão de logística, tem o quê? Uma câmera boa, uma luz boa, uma microfonagem boa. Um telefone, às uma vezes, coisinha, né? bacana. Uma edição legal. Então você tem que pagar aplicativos que façam uma edição legal. Totalmente. Porque além de você gravar, se você não tiver alguém, uma equipe que edita, você também vai ter que editar. Totalmente. E aí você já vira editor. E aí, no caso, você já tá, às vezes, o tempo que você tá editando ali, você poderia estar fazendo outra coisa, você poderia estar gravando em outro lugar. Então você tem que Exato. analisar todos esses mínimos detalhes. Não é só um vídeo, gente. E fora que tem o Pro, que você não sabe qual vídeo que vai engajar, né? Então, um exemplo, você fez uma gravação agora, uma edição agora. Como que é o vídeo que vai engajar? Você nunca vai saber. Não, nunca vai saber. A internet é muito engraçado com isso, porque é algo que a gente tem que que quem trabalha com internet tem que estar trabalhando isso diariamente, toda terapia, essa questão da cabeça, da saúde mental, né? Porque a internet, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela é muito injusta. Você pode fazer uma puta de uma produção, e essa produção, Cair, né? Tipo, o engajamento ser lá embaixo. Como você pode fazer um vídeo muito bobo, tipo, super natural, de um copo aqui quebrando, e esse vídeo bombar, viralizar. estourar, viralizar. Então você não. O algoritmo, ele é algo assim, que você vai conseguindo decifrar ele aos poucos, mas treinando muito, entendendo, errando muito. Você vai errar na internet, você vai errar muito para poder conseguir acertar. Assim. O errando que a gente vai aprender, né? Vamos dizer assim. E é muito engraçado que você falou sobre a viradinha de chave. Eu já estava vendo essa questão da internet como um hobby e pensando que ela poderia ser uma profissão. Mas até então eu não tinha assumido o posto de hoje eu sou o que sou. Não, na época, é legal. Mas, não, só tô divulgando. Não, é só uma divulgação. Uhum. Eu ainda não tinha me associado com o que realmente eu queria. Eu falava, não, agora realmente é a internet. E aí lá em Araguari teve uma palestra que eu fui convidado para assistir do João Branco. E eu tava super empolgado, saí do trabalho, já fui pra palestra, levei minha mãe, levei a Luciene, que é ela me ajuda na assessoria das minhas redes, né? Uhum. Ajuda com o trabalho. E aí o João Branco, ele fez a minha cabeça, não foi explodir, ele fez a minha cabeça... Virar duas cabeças, vamos dizer atravessar a Via Láctea. Virar um bicho de 7 cabeças. Porque me abriu de uma forma que eu falei, caraca, cara, é ali que eu quero estar. É ali que eu preciso estar, é ali que eu quero chegar. Eu quero estar onde o João Branco tá. E eu quero estar falando o que ele tá falando. E aí eu fui anotando, e coincidentemente eu não sentei perto da minha mãe, da Luciene, nesse dia. Elas sentaram lá atrás e eu consegui um lugar lá na frente. Então a gente sentou separado, eu tive como prestar mais atenção. Que é como se eu fechasse no meu... Eu fechei no meu mundinho, que eu preciso fechar no meu mundinho para concentrar. E aí eu comecei a prestar atenção. Na hora que a palestra acabou, no dia seguinte, eu acho que no dia seguinte eu mandei mensagem para uma faculdade, a Unicesumar, que é onde eu faço. Quanto tá o marketing? Vocês têm curso de marketing? Temos. Quanto tá? Tal. Beleza, passou 2 dias eu pensando, será que eu faço isso, gente? Será que eu tô pronto para voltar para uma graduação, para ter que passar pra ficar lá ouvindo de novo? E aí, maturidade para ter aula EAD, que não sei o quê. Eu falei, não, vou. Me inscrevi, 2 dias, 3 dias depois da palestra, me inscrevi no curso de marketing. Falei, não, agora eu vou fazer. Minha aula começava só em janeiro, fevereiro desse ano. Então eu tive aí uns 6 meses, 4 meses, final do ano passado, para poder me adaptar para essa nova realidade. Quando eu comecei as aulas, minha primeira aula já foi comportamento do consumidor. Eu falei, caraca, cara. Logo essa. Que negócio louco. E aí foi realmente no final do ano passado que eu assumi o posto de, não, eu sou um micro-influencer, eu sou um influencer e eu quero trabalhar com tal coisa. E aí eu consegui, me surgiu a proposta, eu fui atrás de empregos aqui por São Paulo e consegui propostas de clientes aqui para trabalhar em São Paulo e foi quando eu mudei para cá.
Aí veio pra cá. E aí eu vim E pra aí, cá. então hoje a sua vida aqui é tanto a parte financeira e instável, você está totalmente em São Paulo, nada mais Totalmente com São Paulo. o interior. Eu tenho meus parceiros que estão lá em Minas ainda, mas é um pouco É difícil às pertinho vezes. também, né? Mas dá Às pra vezes ir. fica um pouco difícil a gente fazer essa divulgação tão rotineira à distância. Então eu divulgo ele sim, mas assim, não é tão rotineiro quanto era quando eu vou para quando eu tava em Araguari. Por Mas causa que agora sempre você que tá eu vou cá. pra lá, eu aviso pra eles que eu tô indo, pra gente poder gravar. Graças a Deus são clientes que estão comigo ali, são parceiros que estão comigo ali toda vez que eu vou pra Araguari. Eu sou muito grato a eles. Eu procuro honrar eles no meu dia a dia, né? Cada vez mais usando, cada vez mais divulgando. Às vezes eles nem me pediram pra divulgar e eu posto. E posta, né? Então já manda um beijão aí pra eles aí, ó. Pra eles já Um ficar... beijo pra todos os meus parceiros que são de Araguari, que estão assistindo, que estão comigo desde o início, que chegaram recentemente e ficaram, que me apoiam, que me apoiaram na mudança pra São Paulo e que, inclusive, quando eu falei que ia mudar pra São Paulo, não desistiram de mim. Então, muito obrigado a todos vocês. E a todo o pessoal de Araguari que tá assistindo também, sem dúvida alguma. Meus amigos, minha família, toda a família que eu ganhei de Araguari também, que eu sinto muita saudade. Aí, que bonitinho. Ó, você sabe que a gente fez umas caixinhas de perguntas, você também postou na sua, né? E aí chegou umas perguntinhas aqui. Manda bala. Claro, assim, a nossa, gente, ó, eu vou explicar mais ou menos, você deve estar aí perguntando quem é, que às vezes o nosso público não conhecia ele, né? Então tá conhecendo agora, gente. O Eloy, ele é sobrinho da Nádia Haddad, né? A nossa diretora aqui, que já foi a nossa primeira dama, agora a diretora do Fundo Social, aqui de Cajamar. E, gente, não tem como, vocês só perguntaram da Nádia. Calma, a Nádia tem que vir. Ó, dá um jeito da sua tia vir esse ano, hein? Tá vendo, né, ô Dinda? Tá vendo que você tá intimada? Você foi intimada. Dá um jeito dela vir, porque, ó, a agenda dessa mulher, gente, como que faz? Mas deixa eu te falar, influencer, apresentadora do Bake Off, mãe do José, Esposa do Danilo, dona, né, diretora do dona Fundo de Social. casa, é. diretora do Fundo Social. Cara, essa mulher não tem agenda, a gente não conseguiu com ela ainda. Essa não é qualquer coisa que você vai fazer? A gente vai pegar o carro, vamos fazer um podcast ao vivo na frente da casa dela. Aí ela sai e a gente faz ali. Vai ter que ser. Vai ter que ser o jeito, Você entendeu? pega ela lá na garagem. Na garagem. Bom, vai ser o podcast na garagem da Nádia. Pronto, vamos montar lá. Ela vai chegar, vai estar montada. Ela só dá passa um gloss e entra no ao Tipo vivo. aquele meme, acho que do Porta dos Fundos, que a Xuxa aparece na casa da menina batendo na porta. Já vi, vai ser isso. Vai ser isso. Vai ser o Play Visita. É, Pronto, até o nome, Play Visita. Eu vou chegar com a câmera, microfone e sair ao vivo. É vai tipo um ser home assim. office. É um home office. Olha, o que perguntaram assim. Já vamos começar nessa primeira. Como que é ser sobrinho da Nádia Haddad? Gente, pra mim é algo natural. Pra mim é normal, porque desde berço a minha tia trabalha com o que trabalha e vem crescendo na profissão dela e sempre se dedicou muito à profissão dela. Então, no início, era um pouco estranho. Às vezes a gente estranhava, a gente tá numa churrascaria, às vezes, ou algum restaurante, e alguém chegar pra tirar foto com ela. E a gente falava assim, mas por que estão pedindo pra tirar foto com ela? Tipo, Por quê, né? Tipo, né? por quê? Tá, a gente sabe que ela é conhecida, mas como assim? Pra gente é uma coisa tão Natural, né? do dia a dia, tipo... Tão, Minha tia, é vamos minha dizer assim. tia, gente. É irmã da minha mãe. Como assim? Mas, cara, é uma coisa tão divertida, tão leve. Ela gosta tanto dessa vida que ela tem, tanto dos seguidores, da comunidade que ela criou. Ela vê o amor do pessoal que tem por ela e o tanto que ela ama essa comunidade, que ela passa isso pra gente. Então, muitas fanpages ou muitos seguidores deles que acompanham a gente, às vezes mandam mensagem pra mim, mandam mensagem pra minha mãe, mandam mensagem pro meu irmão. Toda hora tá ali interagindo. A gente posta alguma coisa com a minha tia, eles já pegam. Então se tornou algo que foi criando uma família, uma grande família. Da minha tia, eles foram criando também a gente, foram adotando a gente como família. Então Mas, meio que, assim, tipo, deu uma respingada, assim. Deu uma Ainda respingada. mais agora que você também trabalha com rede social, então... Deu uma respingada. Então, assim, é realmente uma grande família. Se tornou uma comunidade muito grande da Nádia Haddad. E acabou que isso refletiu para todos nós de uma forma muito positiva. Então pra algo gente gostoso, é algo né? muito gostoso. É algo que a gente sente o carinho do pessoal. E é muito engraçado isso, né? Através do celular. Mas Porque daí mas a gente sente, porque é um modo que a pessoa escreve, é um modo que reage, você já olha... as postagens tá que eles gostando. fizeram na época da minha avó, na época que acontece alguma coisa, o carinho que eles sempre tiveram, às vezes até no aniversário da minha mãe, eles pediam um vídeo da minha mãe, da família, pra falar sobre a minha mãe. Então eles foram abarcando toda a família. Então se tornou algo, pra gente é natural, é algo muito gostoso e que a gente acha o máximo. Esse dia a gente tava no shopping em Jundiaí, a gente tava numa loja, nem lembro a loja que era, a gente tava zoando, eu, minha mãe e minha tia, a gente tava zoando.
Aí, de repente, o pessoal chega todo tímido, né? Oi, você pode tirar uma foto com a gerente? E aí eu já entendo, às vezes eu me escondo, ou eu falo, vocês querem que tire pra vocês? Que às vezes o pessoal não tem Meio que crédito daí, pra vamos lá tirar. que eu tiro, né? Vamos lá, eu tiro pra Meio vocês. que um assessor dela, Minha ajuda tia ela. adora isso, minha tia adora encontrar os fãs dela. E eu já falo, não, você quer que tire pra vocês? Que às vezes não tem ninguém ali pra tirar. Então, tira. Uhum. É o máximo, a gente acha o máximo. E eu acho o máximo. E é legal. E assim, ó, a Nádia, gente, ela é muito, assim, como é que fala? De falar, tete a tete, abraçar, tal, muito sorridente. E isso é ela. É ela. Tipo, não é uma personagem Nádia Haddad. Ela é assim, né? Não, o que você vê na internet é ela pessoalmente. Não tem como. Então, e o pessoal Na verdade, meio que pessoalmente, fica... ela é até mais animada. Eu também. Ela fala mais. Ela fala mais, Ela ela fala sorri mais, ela mais, abraça mais. Porque na internet, às vezes, tem takes, né? Você tem que tem segundos pra poder falar. Você tem que falar, às vezes, uma coisa muito rápida. Não, pessoalmente, gente, ela é inimiga do fim. Na fala. Ah, a gente sabe, o nosso Play sabe. Ela é inimiga do fim. Quem não sabe aí, ó, coloca aí, ó, Nádia Haddad, nosso Play, você vai achar o EP dela. É desse jeito. A Nádia falou mais que a gente. Ela entrevistou a gente, no caso. Ela, minha mãe, minha tia, acho que é das irmãs. Todas falam. É da família, então. Todas vão falando. Falar nisso, né? Um beijo pra família da Haddad, né? A Paty, que eu conheço também, maravilhosa. Beijo pra vocês, viu? Tá no meu coração sempre. Aonde eu vejo a sua família sempre me trata muito bem recebido. Não tem o que falar. Com toda certeza e será sempre. E falando nisso, né, gente? E aqui também o meu sentimento, né? A avó Maria, né? Que você sabe, né? A avó Maria foi recentemente aí está, né? Com Deus aí. A gente só tem a agradecer a avó Maria, porque, olha, foi emocionante. Assim, a gente sabe que descansou, a gente não gostaria de tocar nesse assunto, mas como é parte da família, você está pra cá. A Maria foi, assim, incrível nos bastidores. E quem viveu com ela sabe como é que ela é. Está em um bom lugar, tá? Fica aqui o nosso sentimento, nosso play também, pra toda a família Haddad, viu? Minha avó, ela realmente foi uma pessoa, assim, ela era pequena, mas que se fez muito grande. Minha avó se fez muito grande. E você veio pra cá pra morar na casa dela, né? Com ela. Eu morava com ela. Ainda, né, a gente mora onde ela morava, mas, assim, não moro mais. Pra organizar as coisas demora um tempinho, tem todo esse processo. Então, assim, eu vim, inclusive, pra São Paulo, não só por conta do trabalho, mas porque eu também queria aproveitar a minha avó. Eu brincava, né, que eu não sabia quanto tempo mais eu tinha com a minha avó, então eu precisava estar mais perto dela, eu já sentia essa falta. E minha avó sempre falou pra minha mãe que um dia eu ia morar com ela. Então acho que ela só... Já sabia, né? Ou ela só esperou, ou ela já sabia. Só esperou. E outra, viu, gente? É de família porque a sua avó é igualzinha, a gente vê nas redes sociais também. Porque a gente conversa tudo, ela falava mesmo. E você sabe, né? A gente sempre se diverte nos bastidores. Aí a dona Maria, ela é também inimiga do fim, Ela viu? é inimiga do fim, então, ela é amiga da farra. Ela é amiga da farra e ela fica, gente, até o final, tá? Se o sol estiver clareando, aí que ela fala, opa, agora começou. Gato, ela dá um banho em todo mundo. Eu queria ir embora 8 da manhã, 7 da manhã, às vezes até antes. E ela, se ela ficasse, ela virava 2 dias na festa. Ela já fazia um café da manhã e um almoço, gente. Pra quê? Se eu já tô aqui, vou ficar aqui mesmo. Então eu vim pra cá justamente pra poder estar mais perto dela e também ver meu primo crescer. Meu primo que acabou de nascer, eu vim pra cá também pra ver ele crescer. Eu queria estar mais perto dele. José, né? O José. Ele tá lindo, gente. Nossa, que criança linda, minha paixão. Né? E onde você falou que os fã-clubes também sempre juntou, porque a Nádia também teve aquele processo, 2 filhos, perdeu um também, né? Então, é assim, a família já vem naquela parte sentimentalista desde o comecinho, né? E ali você meio que se pegou. E acho que certeza que você viveu mais família agora esses tempos, né? A gente brinca que a nossa família é uma família de milagres, né? A gente é muito religioso, cada um na sua religião, mas a gente entende que a nossa família é uma família de milagres. Por exemplo, a minha prima Roberta não era para ela nem estar viva. Minha tia, ela tinha um problema que ela não poderia ter filho. E os médicos já tinham dado esse ultimato nela e só falaram para ela, se você acredita, ela já tinha feito várias tentativas de engravidar, né, várias gravidez que não deram certo. E aí o médico falou, olha, não tem mais o que a gente fazer. Se você acredita em Nossa Senhora? Acredito. Ela falou assim, então reza pra Nossa Senhora. E aí veio minha prima, ela não podia engravidar, do nada ela descobriu que estava grávida, veio a Roberta. A minha avó, quando teve a minha mãe, ela não recebeu, né? Ela contraiu o Guillain-Barré. Então minha avó, ela teve Guillain-Barré, foi o que levou ela pra cadeira de roda. E aí os médicos avisaram pra ela que ela não poderia engravidar também, não poderia ter outra filha se ela quisesse criar as filhas dela, se não quisesse, né, subir antes. E aí ela foi, engravidou, teve minha tia Nádia,
minha madrinha. E ficou ali ficou na muleta, até então ela andava e tudo mais. Tiveram alguns acontecimentos que levaram ela pra cadeira de roda. Por exemplo, o tiro da minha tia que fez ela de vez ir pra cadeira de roda. E o José e o Antônio, que são também 2 milagres. E fora as outras inúmeras vezes que a gente achou que a minha avó ia muito antes do que ela realmente foi. Minha avó teve um período brabo no passado, dela ter que ir pro oxigênio. E a gente achou muitas vezes que ela não aguentaria, aguentou. Ela foi diagnosticada com embolia pulmonar e assim... E, cara, e passou uma pandemia, Cara, passou né? pandemia. Ela teve Covid, a gente morria de medo dela pegar Covid. A gente suspeita que ela teve Covid porque ela deu os sintomas. E, cara... Você entendeu? A gente É falou milagre, assim, já foi um grande milagre, né? Caraca, que isso? Com esse tanto de coisa que foi acontecendo, né? E sempre foi curando, e eram curas assim que às vezes o médico... eu falo que entre o céu e a terra existe muita coisa. Minha mãe também fala muito isso eu peguei dela. E realmente existe muita coisa. E a gente, às vezes, existem alguns milagres que a gente não consegue entender. Não. E assim... E não adianta você ler, reler, você ver, quer juntar ponto. É aquele, eu só Não tem acredito como, vendo. é só Quando você vê, Deus. você não acredita. É. Quando você vê, Deus, você não né? acredita. Então, assim, eu vim pra cá pra ficar mais perto dela, pra ficar mais próximo do José. E sim, é muito, muito bom, muito gostoso viver cada vez mais essa família. E ó, voltando à parte das perguntas, né? Eu sei que você entrou na parte de família aí, só que mandaram muita coisa e ele já respondeu antes, tá, gente? Então, ó, fica aqui o nosso abraço a todo mundo da família Dade aí, tá? Senão também a gente vai ficar só que falando da sua tia, da sua tia, da sua tia. Quero que ela venha contar esses babados pra nós aí. Que o pessoal acaba perguntando, vem muito falando Tá também certo, perguntar, não, né? tem que perguntar mesmo. Como que é a sua tia no dia a dia, então já sabe. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Tô com uma tosse, gente, chatinha, viu? Ó, essa aqui é engraçada. Como o homem de 2025 deve fazer para conquistar uma mulher autêntica? Meu Deus do céu. Que é uma dica. Seja autêntico. Só, básico. E é isso, gente, com um beijo. Bom, não sei, confesso que eu não sei. O que vocês responderiam, gente? Vocês aí no comentário, o que vocês responderiam? O que um homem tem que fazer para conquistar uma mulher autêntica em 2025? É, de se pensar, né? É uma coisa a se pensar, porque assim, existem pessoas e pessoas. Tem mulher que às vezes vai querer que pague a conta, tem mulher que não vai, tem mulher que gosta de uma coisa, tem mulher que não gosta, tem homem que gosta de uma coisa, tem homem que não gosta. Exatamente, tem tudo um pouquinho Tem disso, de tudo né? um pouco, mas eu acho que a principal é ser autêntico também. Sem ser aquele negócio assim, porque é muito fácil. Você conheceu a pessoa na internet te mostra uma coisa, te abre portas, te abre o mundo, e aí pessoalmente não consegue nem ter uma conversa legal, ter um papo cabeça. Também tem isso. E outra, tem mulher que é mais, como é que fala? Não é tão explosiva, mais tímida. Então o cara tem que meio que pegar os trejeitos ali, né? E Na às hora da vezes cantada. a internet, quando você começa, especialmente se você começar a conversar com uma pessoa na internet, a internet ela te facilita você ser mais solto, mais leve. Mais livre pra mais falar o que quer. livre. Na hora que você chega, às vezes tem aquela trava, aquela timidez de será que a pessoa vai gostar de mim? Será que a pessoa vai achar legal? Será que a pessoa vai achar o meu papo legal? Então acho que a primeira coisa é você ser autêntico. Relaxa. A pessoa, se ela quiser gostar de você, a pessoa vai gostar de você por quem você é. Você não tem que criar um personagem. Ninguém sustenta personagem. Ninguém. Eu também acho. Não Gente, adianta. não existe isso. A pessoa pode sustentar um personagem por 5, 10 meses aí, 5 anos. Mas assim, vai chegar uma hora que ela não vai conseguir sustentar o personagem mais. E aí vai vir aquela quebra de expectativa. Aí você quebra a cara. Então acho que o principal é ser autêntico. Seja você mesmo. Pronto, é a dica do Eloy. Já segue, viu? Beijo. Então seja você. Ó, tem outra aqui. Padrões. Amar ou odiar? Putz. Putz, polêmica essa. Não sei responder essa. Gente, não sei. sabe? O que vocês falariam? Padrões, amar ou odiar? Não sei. Não sei. Tem uns que a gente ama, tem uns que a gente odeia. Tá, mas qual Tem uns que seria, são mas qual seria o insuportáveis. padrões? Qual? De onde que entra? Porque ele também não tem aqui, só colocou isso. Mas qual tipo de padrões a pessoa está querendo dizer? Porque existem vários tipos de padrões, né? Assim, Às vezes o que é um padrão pra mim não é pra você. É um padrão pra você, sim. Cada um tem um padrão.
Mas se a gente for analisar num contexto geral, num contexto que a internet toda fala e tudo mais, eu acho que dá pra gente pegar ali mais ou menos o que tá querendo dizer. Mas então, assim, ficou muito aberto. é, Mas eu não sei responder. segue a dica do autêntico. Calma, esquece o padrão e vamos Seja no autêntico. autêntico. Seja você, porque se for pra conquistar alguém, pode ser padrão ou não, a pessoa vai conquistar. Seja autêntico. Porque, gente, quando fala de amor, E é o famoso o quê? Você já percebeu? Às vezes você vê aquela mulher linda, maravilhosa, e o cara, pra ela, não. Você fala, nossa, ela merecia mais. Ou então você vê do outro lado, o cara lindo, maravilhoso, e a mulher você fala, opa, não, e o pior e aí? é quando você vê uma pessoa incrível que você fala, nossa, isso aí é capa da Capricho. Você era garoto Capricho, certeza. Colírio Sim. Capricho. Ah, meu sonho era ser colírio. Todo mundo tem esse sonho. E aí Meu você fala, sonho. caraca, isso aí é uma passarela da Vogue. E aí a pessoa não tem um conteúdo legal, só sabe falar dela mesma, não tem um assunto cabeça, não sabe ter um papo, assim, contínuo. Entendeu? Sempre, às vezes, tem que alimentar o próprio ego da pessoa. Então você fala assim, tá vendo? Então às vezes nem tudo É, é o padrão que manda, entendeu? às vezes você tem... Até porque quando a gente fala de amor também, o amor ele é meio delicado. Ó, tem mais uma aqui, tá? Tenho medo. Ó, sobre ter psicólogo para se envolver com os homens dessa geração. A saúde mental tem que estar Cê- muito cê- em cê- dia. Você é a favor da parte psicologicamente? Totalmente. Todo mundo tem que fazer terapia. Faça a sua terapia. Gente, façam terapia. Não só por amor, né? Inclusive, eu tenho consulta com a minha psicóloga. Eu tive consulta com a minha psicóloga hoje. Eu tava pensando que hoje era outro dia. Eu tive consulta com a minha psicóloga hoje. Façam terapia, gente. Façam terapia. Logo pela manhã? Já foi? Logo pela manhã. É bem cedinho. Minha psicóloga já é cedo porque eu já fico livre. Mas eu gosto da parte Já cedo. descarta ela cedo, né? Então, assim, façam terapia. Porque pra lidar com tudo hoje em dia, a gente vive num período de muito estresse. A gente vive num período, assim, que tudo é muito acelerado, tudo muito instantâneo, ansiedade a 1000, cabeça a 1000, e que muitas vezes faz a gente ficar Muitas perdido vezes. nessa questão de relacionamento. Então, às vezes, a gente não sabe como... A gente, às vezes, não tem nem paciência. Então, terapia te ajuda nessa relação. Então, a primeira coisa é ter psicológico em dia. E faça a sua terapia em dia. Não falte, viu, gente? Vocês têm mania de pular aí o calendário, né? Porque, assim, eu tava até conversando com a minha amiga hoje. Gente, hoje não tá fácil se relacionar não, viu? Mas pode falar alguma coisa? Que sua mãe tá aí, né? Você sabe. Tranquilamente. Então vai. Eu sou um livro Como- aberto. Como que está o coraçãozinho do Eloy esse ano? Por agora. Cara, é uma montanha russa que só desce. Só desceu. Só desceu. Tá indo a ladeira. Brincadeiras à parte. Meu coração tá tranquilo, depois de muita terapia. Meu coração tá tranquilo. Muita terapia. Hoje é um medicamento pra dormir, porque a cabeça às vezes fica muito acelerada. Mas com terapia. Com acompanhamento de psiquiatra, de psicólogo. Isso coisa que eu já Gente do falei céu. no meu Instagram. Já tá no meu Instagram. Ah, então já tá tudo. Já o tá. pessoal- Minha quem vida é um segue livro- o Eloy já Gente, sabe que tá minha vida é um livro aberto. Então é tranquilo, isso aí é tranquilo. tudo. Mas o coraçãozinho. Brincadeiras Tá à tranquilo. parte, sim. Meu coração tá tranquilo. Não me fecho a relacionamentos, não me fecho a conhecer. Mas eu brinco que hoje em dia, pra eu poder sair dessa zona de conforto que a gente entra, nesse foco de trabalho, nessa rotina, nessa agitação do dia a dia, tem que valer muito a pena você investir seu tempo. Tem que ser uma pessoa que faça você querer investir seu tempo. Mas não é só você investir o seu tempo. Você também tem que sentir que a pessoa tá investindo dela em você. Em você. Porque pra mim um exatamente. relacionamento é 50-50. Relacionamento não tem dessa de tem que ser 60-40. Não. É uma hora ou outra. Relacionamento pra mim tem que ser 50-50. Isso porque se você tem um relacionamento que você se doa mais, já temos um problema aí. Você sempre tá se doando mais, você tá aceitando migalhas. Migalhas quem vive é só pombo. Você não E pode olha ficar lá, vivendo porque às vezes migalha. for migalha ruim, ele nem pega. Ele nem pega. Então, assim, é 50-50. Vão ter dias que você não vai estar bem. Você vai se doar 10, a pessoa tem que ajudar com 90. Vai ter dias que a pessoa não vai estar bem, você tem que ajudar ela com mais do que ela pode te dar. Mas isso não pode ser uma rotina. Porque se você se acostuma a se doar mais do que você recebe, tem alguma coisa errada. Então hoje, pelo menos Eloy, penso que para eu sair dessa minha zona de conforto, para eu entrar num namoro, num relacionamento, porque para mim, eu prezo muito por relacionamento. Eu amo, eu sonho com casamento, eu sonho com
com viver aquele romance, com ter um casamento bacana, De sabe? ter alguém junto, De assim. ter alguém junto. Exemplo, de ir pra pra um envelhecer. Caraca, de ir pra um boteco beber, de ir pra um lugar mais chique pra beber, de sair pra comer, de ver um filme. Hoje eu não quero sair, vamos fazer viajar. Hoje eu não tô afim de sair, vamos fazer alguma coisa em casa, vamos ver um filme. Eu gosto. Só que pra isso, hoje em dia, tem que valer muito a pena. Porque hoje em dia as pessoas não querem nada sério. Não querem. E aí você só fica o quê? Pedalando ali. É o que eu falo. É o famoso, enquanto não acha o certo, se diverte com as Qualquer erradas. coisa serve também. Quando você não tem objetivo, qualquer coisa serve. E eu falo que quem casou, casou. Gente, quem casou, casou. Pra mim não tem dessa. Hoje em dia, quem casou, casou. Tá? Continua. Porque casado. hoje tá difícil de achar. Ó, já encaixa numa próxima pergunta aqui. Fala sobre a falta de masculinidade nos dias atuais. Existem assuntos que são muito tabus, eu acho, né? Esse até é um assunto muito delicado para falar, porque existem muito tabus hoje em dia. Mas assim, graças a Deus, essa questão da humanidade, dessas questões culturais, elas estão cada vez mais evoluindo. E muitos movimentos estão lutando por mais direitos, por mais igualdade. Sim. E isso já teve um avanço na minha época, desde quando eu me assumi, em 2015, até hoje, já teve um avanço muito grande. Hoje, assim, é muito mais fácil você falar sobre a sua orientação sexual do que era há 10 anos. É muito mais fácil. Você se retraía mais, né? Você se retraía mais, ainda era um tabu muito grande naquela época, ainda tinha muitas piadinhas que não deveriam existir naquela época, e que eram veladas, era um preconceito velado. Mas as pessoas hoje, acho que os homens ainda tratam certas questões como coisas que não poderiam ser masculinas. Vou dar um exemplo. Uma base para o seu rosto. Exato. Tem homem que acha que essa coisa é de mulher. Não é. Não é. Eu, Eloy, não acho que seja. Eu tô usando, viu, gente? Eu perceberam aí ou não? passei pra ver. Por exemplo, eu tô com uma espinha gigante na testa. Pelo menos pra dar uma maquiada, né? E é uma coisa ainda mais aqui, não tem um de efeito luz do Instagram aqui. O pessoal, não tem ao vivo, tá? E ainda aqui em 4K essa bexiga. Ou então pedir pra pelo menos aí no ao vivo colocar um efeito do Instagram aqui, né? O Alex não coloca, porque ele pega o nosso ângulo. Fica vendo, você falou agora, no final você vai ver só a sua espinha. Um blur. Então assim, colocar alguma coisa assim. Mas enfim. Por exemplo, a unha. Uma base feita. Eu tinha preconceito com base. Cara, eu tinha muito preconceito com base. Pra mim também era só coisa de menina passar base. Quando eu descobri que eu comecei a fazer a unha na manicure, que eu tenho até uma manicure lá em Araguari que eu amo. Quando eu comecei a fazer a unha na manicure, foi por um acaso. Cara, eu falei assim, que isso? É vida. Até a minha unha deu uma outra cara pra ela. A base, ela é super discreta. E existem bases que são mais foscas e existem bases mais brilhantes. Vai depender do que você quer. Tem tudo. Eu passava, às vezes, mais brilhante quando eu tinha algum evento que eu queria dar um destaque pra unha, né? Um brilhozinho. Ou uma fosca quando eu queria algo mais discreto. Mas a base é a cor da unha. Ela só vai dar uma nutrição maior pra sua unha. Muitas bases te ajudam no fortalecimento, no crescimento, na saúde, pra não deixar aquela unha com cara de sem vida. Então, uma basezinha pra você esconder uma espinha. Eu acho que essas coisas são ainda tratadas como um tabu. É só mulher pra algumas pessoas. Pra alguns homens, né? Pra alguns fechado, homens, né? Pra alguns homens. Mas que eu acho que são assuntos que a gente pode começar a falar, que são assuntos que a gente já fala, inclusive. E que são assuntos que podem ser quebrados cada vez mais. E que também tem aquele outro caso, né? Já entra aqui numa outra pergunta aqui que perguntaram no privado. Que é o quê? Às vezes, uma pessoa mais, não feminina, mas mais afeminado, também vai se dar bem com o outro que não é tão afeminado. Com toda certeza. Porque eu volto naquele assunto que a gente estava falando. O amor, ele é feito de várias formas. O amor é visto de várias formas. Sim. Você, muitas vezes, se apaixona também pela personalidade. Você se apaixona pela cabeça, pela química, pela conexão. É a conexão que vai mandar no amor, nesse primeiro contato. É o quanto você se sente à vontade com aquela pessoa. É o quão natural você pode ser com aquela pessoa que você vai se relacionar. Exato, é isso aí. Eu penso igualzinho, a mesma coisa. Não adianta você se relacionar com uma pessoa que você não vai confiar. Até porque, pra mim, a confiança é a base de um relacionamento. Já começa ali, entendeu? Exato. Ó, e a próxima aqui, perguntaram já encaixando nesse meio pra terminar esses assuntos. E como que foi você se assumir pros seus pais, pra sua família, né? Como que foi?
Cara, Se você teve essa conversa. eu adoro falar sobre esse assunto. Eu acho ele um assunto extremamente necessário, um assunto, assim, que precisa ser falado. Porque, às vezes, o que eu passei, muitas outras pessoas passam ou já passaram. Obviamente que cada um se assume no seu tempo, cada um tem o seu tempo e sua forma. Sim. Isso é uma coisa da pessoa. Até porque esse negócio de assumir é meio que engraçado, né? A gente fala se assumir gay, mas ninguém se assume hétero. Exatamente. É uma pergunta, gente. Ninguém se assume hétero. E ninguém se assume bi. Mas ninguém se assume bi. Porque a pessoa pega um, pega mulher, pega um, pega mulher. E se for ver, no fundo, quase todo mundo é bi hoje em Exatamente. Tem o bi de balada. dia. Mas... Bifestinha. O bifestinha. Mas é muito engraçado isso. Mas, assim, enfim. Eu me assumi em 2015. Eu ainda tava ali com 15, 16 anos. E eu me assumi primeiro pra minha mãe. Isso é uma coisa que eu já falei com ela, mesmo ela estando aqui, vai ao vivo mesmo. Mesmo ela estando aqui, eu já falei pra ela, então não é alguma coisa mentirosa. Quando eu me assumi pra minha mãe, eu achei que a minha mãe fosse ter uma reação diferente da que ela teve. Eu achei que ia ser uma reação mais amena, mais acolhedora. E acabou que não foi. Foi um choque grande, foi um impacto muito grande. A gente tinha acabado de perder o meu avô também, então a vida já tava um caos, e aí você ainda pego por uma coisa dessa. Tipo, não tá preparada, Você não vamos dizer tá assim. preparada, é porque eu falo, você foi pega de surpresa. E também foi muito do nada. Na época eu tava gostando de um menino na escola, e ninguém, só alguns amigos meus sabiam. Eu ainda tava tentando entender o que era aquele gostar, que se era uma admiração, se não era, que não sei o que ela, né? Que naquela apaixonite. naquela nossa época, por não ser um assunto muito falado, a gente ficava meio perdido. E aí eu tava começando a gostar de um menino e eu tava ficando muito retraído. E minha mãe, ela tava muito curiosa pra saber o que tava acontecendo, por que eu tava tão abatido, por que eu tava tão travado, por que eu tava tão calado. E até um dia que eu falei, tá bom, então eu vou te contar. Peguei uma foto, eu lembro direitinho, peguei uma foto e mostrei o menino que eu tava curtindo. Mostrei o menino que eu tava curtindo, apontei pra ele e ela falou assim, pera, você tá gostando desse menino? Eu falei, tô. E aí não foi uma reação tão legal. Não foi uma reação péssima, mas não foi uma reação que eu achei que pudesse ter sido de acolhimento. Enfim, a gente ficou nessa luta aí uns 2 anos. 2, 3 anos. Em 2018, meu pai me viu beijando o menino, e aí não tive como não contar, né? Isso depois de 2 anos, Depois você tinha falado com sua mãe. 3 anos. 3 anos. Minha mãe já sabia, minha avó Mas já sua mãe sabia. não chegou a falar? Você pediu pra ela não falar? Minha mãe não contou. Eu lembro até, eu era meio petulante. Poxa, mãe, mas você não contou, mãe? Por que você não contou? Já preparou o caminho? Porque eu fui meio petulantezinho nessa época. E aí teve um dia que ela falou assim, eu vou contar pro seu pai. A rebeldia. Eu virei pra ela e falei assim, Hoje então, ele sabe, né? Tá tudo numa boa. vou te contar, menino. Qual que é o nome do seu pai? Eloy também. Meu pai chamava Eloy. Eloy, meu tataravô chamava Eloy. Eu acho que até todo mundo da minha família da geração passada chamava Eloy. Os Eloys aí. Vamos fazer uma série. Não sei que nome colocar. Coloca Eloy. Ô, seu Eloy, ó. Um beijo no seu coração, tá? Aí, pai, tá vendo? Veio de Araguari. E aí, ela falou que ia contar pro meu pai, porque já tava insustentável, ela não tava aguentando guardar mais esse segredo. Minha avó já tava sabendo, minha tia já sabiam, minha prima já sabia, meu irmão já sabia. Todo mundo, só o Eloy pai não sabia. A primeira coisa quando ele descobriu, a primeira coisa que ele falou foi, putz, eu fui pro último a saber. Aí, a minha mãe falou que ia contar pro meu pai, eu falei, tá bom, então conta. Mas só se você quiser criar a Terceira Guerra Mundial na família. Olha, peitou. Peitou a Eloy mãe. A Eloy mãe. E aí, acabou que ela não contou. Com 18, meu pai me viu ficando com um menino. E aí não teve como eu não contar. Só que eu digo que foi a pior e a melhor coisa que aconteceu. Porque talvez se meu pai não tivesse visto, eu acho que eu não teria o peito de ter falado. Eu talvez até hoje, possivelmente eu não teria tido a coragem de contar pro meu pai. Porque a reação que eu imaginava na cabeça que meu pai teria, nenhuma reação tipo, de, sei lá, me colocar pra fora de casa. Não. Mas uma reação de tipo assim, dele se afastar, da gente... Tipo uma negação. Uma negação, era essa palavra.
na minha cabeça isso ia acontecer. E a primeira coisa que meu pai falou foi, ele ficou realmente, assim, estagnado, ele ficou meio abatido, ficou surpreso, obviamente. Sim. Só que a primeira coisa que ele falou foi, por que você não me contou? Poderia ter evitado essa situação, por que você não me contou? Você deixou eu ser o último a saber? Enfim, então eu falo que foi a pior e a melhor coisa que aconteceu, porque dali, meus pais entraram num processo de entendimento, eles procuraram entender o que estava acontecendo. A gente sempre foi muito de dentro da igreja, meus pais sempre foram muito de dentro da igreja, eu fui criado em berço católico, mas em um determinado momento eu me afastei da igreja e retornei em 2018. E meus pais sempre foram muito dentro da igreja, então eles tentavam também entender o que estava acontecendo e como que isso se chocava também ao que eles acreditavam. E eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu, porque de 2019, 2020 para cá, meus pais eles amadureceram tanto nesse sentido, meus pais evoluíram tanto nesse sentido, a gente evoluiu como família, eu falo meus pais porque, né, é o processo. Sim. Mas a gente evoluiu tanto como família, como relação, que hoje é uma coisa muito, muito, muito natural. Pra gente, tô falando natural pra gente, entendeu? Hoje a algo, família já é já algo está- natural, não estou falando que não é algo natural, Uhum. mas hoje, vou dar um exemplo. Hoje, por a gente estar dentro da igreja, a gente vê muitos casos de pessoas que infelizmente ainda são expulsas de casa pela orientação sexual delas. E que isso, pra mim, é um absurdo, isso não entra na minha cabeça. Isso não só no Brasil. Não isso só no Brasil, tá no mundo inteiro. O Brasil ainda é o país que mais mata LGBTs do mundo. Então, assim, e as políticas ainda LGBTs, elas ainda são muito, muito, muito... Elas ainda estão Tá caminhando. engatinhando. Elas evoluíram bastante. Mas a gente sabe que elas ainda são muito, muito tratadas, assim, pela maioria. De qualquer jeito. De vamos qualquer dizer. jeito. E aí, os meus pais hoje, como a gente está dentro da igreja, a gente tem uma linha de frente dentro da igreja muito ativa. Meus pais hoje, eles são coordenadores do grupo de noivos, então eles dão aula para os noivos. Meus pais hoje, eles são procurados por pessoas da nossa comunidade, da LGBT, né? Para pedir orientação para eles. Pedir dicas, pedir o que eles fazem. Às vezes eles falam, eu quero me assumir para os meus pais, como que eu faço? Então, meus pais hoje, eles trabalham a cabeça dos jovens, e trabalham também a cabeça dos pais. Muitos pais já procuraram os meus pais para pedir ajuda de como que eles... Olha que legal. Como que eles entendiam o filho. Porque eles não estavam conseguindo entender sozinhos, então eles procuravam meus pais para pedir essa orientação. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus pais. A gente luta especialmente dentro da nossa religião por esse acolhimento. A religião, ela tem que ser algo que acolhe, que abraça. Não que afaste, Jesus né? abraçou, não que afaste. Se você afasta uma pessoa de dentro da igreja, isso não é religião. Para mim, não é. Jesus nunca afastou, em qualquer passagem, em qualquer versículo da Bíblia, Jesus nunca afastou alguém. Muito pelo contrário, Jesus acolhia. Jesus curava. Jesus, inclusive, morreu na cruz por todos nós. Então, como que a gente, dentro da igreja, não conseguindo ser 1% do que Jesus foi, como que a gente quer tirar alguém de dentro da igreja? Entendeu? Isso dentro da nossa religião, cada um tem a sua. Sim. Mas dentro da nossa. Então, hoje, meus pais, eles têm uma linha ativa de frente para justamente acolher pessoas, para ajudar as pessoas, para poder entender o lado delas, para poder orientar como que elas conseguem trilhar esse caminho com mais facilidade. Muitas também vêm me perguntar como que faz. Eu falo meus pais porque os meus pais estão mais no contato, estão mais lá em Araguari. Sim, sim. Mas vira e mexe eu recebo algum direct perguntando como que foi. E hoje meus pais, a gente brinca, a gente zoa, eu falo pros meus pais, olha, sei lá, tô no encontro. Ou falo, olha, gente, aconteceu isso, me envolvi com Já tal, tem com uma tal pessoa. liberdade, Total, né? total. Eu Não me fica sinto uma coisa muito... presa, tipo assim, exemplo, você vai fazer algo escondido. Eu sou uma pessoa mais fechada, eu realmente não sou de ficar falando sobre a minha vida pessoal, não gosto muito. Isso é natural meu, Esse é o desde seu, sempre. aham. Esse é o meu. Sim. Mas se minha mãe me pergunta, igual ontem a gente tava voltando pra casa, e ela me Perguntou. perguntando, a gente comentando, e ela perguntando exatamente como, igual agora que a gente tá aqui. É aquilo, se te perguntar, você fala. Se não perguntar, Exato, fica eu fico quietinho. quieto. Ou então, tipo, não quer saber, não pergunte, né? Ou, por exemplo, alguma decepção amorosa que eu tive, eu vou e conto pra minha mãe, entendeu? Ela me ajuda, ela tá ali comigo. Então, É uma hoje, mãe amiga, tá vendo? é uma mãe amiga, totalmente. Meu pai também, totalmente. Que bacana. E ó, tá vendo, né, gente? Então, ó, tem um pouquinho de tudo aí do Eloy, ó.
Várias skins. Ó, antes da gente finalizar, encerrando esse assunto, que daí senão a gente vai ficar, porque tem um monte desses mesmo assunto, né? Então tem muita coisa, mas assim, o que fica de dica? Procure conversar com um amigo, procure conversar com famílias que tem pessoas assim que você aceita. Acho que essa seria a minha dica que eu daria. Procure desabafar, não fica preso você sozinho ali. Olha, eu acho que a dica que eu daria agora pra você que tá aí assistindo, pra você que tá curtindo, você tá comentando, procure se conhecer. Procure entender os seus limites em todas as situações da sua vida. Estabeleça os seus limites. Entenda que você é quem você é, que todos os seus objetivos se encontram para fazer você crescer cada vez mais aonde você chegou. Que ninguém vai conseguir calçar os seus sapatos, você é a única pessoa de caminhar o seu próprio caminho. E se você tá com medo, vai com medo mesmo. Em qualquer situação que seja da sua vida. E se você tem medo de que as pessoas um dia vão pensar de você, não se prenda às pessoas. Elas vão pensar de você em qualquer jeito. Seja você sendo de quem você é, ou sendo você quem você ainda não é. Elas vão falar de você. Então, se elas forem falar, que elas falem de cabeça erguida por quem você é. E que você seja a primeira pessoa a falar de você. Não tenha medo, não tenha travas. Seja autêntico. Eu acho que essa é a palavra desse podcast. Seja autêntico. E se você é pai e mãe, entenda seu filho assim como seu filho também precisa procurar te entender. E construam em cima disso uma relação. Tirem das dificuldades em todos os setores da vida uma aliança. Porque é assim que a familiaridade foi construída. Diante de todas as dificuldades, diante de tudo que a gente passou, a nossa primeira base era a família. Por isso que a gente brinca que o sangue e a idade é muito forte. O nosso sangue, ele ferve muito. E ele ferve igual. Igual. Para todo mundo. E só quem convive com a gente sabe como é que é ser o sangue Haddad. Porque realmente é muito gratificante. E assim, eu não trocaria por nada ser Haddad. Ai, que chique, tá vendo? E se tiver um filho, bota Eloy. Se você não souber qual o nome colocar, coloque Eloy, gente. Ele só vai ter que soletrar toda vez. Oi, tudo bem? É da pizzaria. Meu nome é L-O-I, Eloy. Ele só vai ter que soletrar, mas é o básico, é o mínimo. Gente, pessoal, brincadeirinha pra descontrair, porque foi muito legal o que a gente viveu, o que a gente conversou. E olha como passou rápido. Estamos chegando no final. Não, na hora que a gente começou, agora 7h30, gente, voou. Falei pra você. Olha, tem várias perguntas aqui que é tudo igual que ele já respondeu ao longo, tá, gente? Não vou ficar voltando, mas quero agradecer a você que mandou todas as perguntas na caixinha, tanto na dele, tanto na nossa. É que veio muita pergunta meio que igual, então a gente só filtrou, né? Porque ficou muito assim, muito parecido mesmo. Mas se você não assistiu o EP completo e tá chegando agora, daqui a pouquinho já vai estar disponível, você pode assistir desde o começo, tá? Então você pode assistir, reassistir de novo e manda pra todo mundo, tá? Obrigado por estar aí comentando, compartilhando. Continue. Só pra finalizar, uma engraçada. Uma curiosidade. Eloy, você ronca muito quando dorme? Gente, agora meus amigos é que tem que responder. Eu tinha que juntar uma galerinha aqui pra falar. Então comenta aí. Comenta depois. Eu falo. Esses dias, eu preciso contar essa antes de finalizar. A minha mãe tinha que estar aqui pra ela contar. Sonâmbulo também, quer ver? Querido. Gente, esses dias eu tava dormindo, eu não sei porquê, eu chamei minha mãe pra dormir comigo. Acho que foi um dia que a ansiedade estava atacada. Eu chamei minha mãe pra dormir comigo. E eu tô dormindo. No dia seguinte, minha mãe perguntou, filho, com o que você tava sonhando? E eu falei, com nada. Quê? Sonhando? Sei lá o que eu tava sonhando. Não lembro, acho que não sonhei essa noite. Falou, não, então, é porque eu tava dormindo do seu lado, e aí você começou a fazer um cafuné na minha cabeça e falar assim, oi, meu moreno. Ui! Gente, quem conhece o moreno perto do Eloy aí? Não. Eu falei, não fiz isso. Peraí, ela tá aqui, foi verdade? Verdade. Vem cá, meu moreno. Cara, eu falei, primeiro, eu não sonhei com ninguém essa noite. E segundo, tinha que acontecer com a minha mãe, não podia acontecer com uma amiga, com qualquer outra pessoa, com meu irmão. Tinha que acontecer com a minha mãe. O ruim é se você tivesse com um loiro do lado e você falasse, vem cá, meu moreno, imagina, puta, é verdade. Imagina se fosse. Melhor que não seja com ninguém, gente. Acontece sozinho, fala com a parede. Com o seu cachorro, por que não? Com o Chico do meu lado, meu gato. Não podia acontecer com ele.
Chamasse o nome de algum cachorro, Pelo né? amor de Deus, oi Hunter, oi Valente. Aí, que- ó, tanto nome, 5. Nossa, tem que falar, oi, falar pra minha mãe, oi meu moreno, vem cá meu moreno. Então, Falei, não tô assim, acreditando então nisso. vamos lá, gente. Eu acho que ele ronca, eu acho que ele fala. Eu acho que ele Ronco, anda. falo. Eu acho que ainda não, mas vai Bota que ele uma faz uma câmera atividade te gravando. paranormal, vou colocar uma câmera me gravando. Um dia pra você assistir, só pra você ver. Um dia dormindo com o Eloy. Ao vivo. Uma Ia dar live. certo. Eloy, quero agradecer a sua participação no nosso Play Muito. Podcast, né? Quero que você venha mais vezes, né? Porque, ó, tá só recentemente morando aqui em São Paulo, né? 7? 7 meses. 7 meses, gente. Então, assim, ó, vamos aceitar aí o Eloy, que, ó, tá se adaptando aqui ao ritmo São Paulo, mas olha, a gente quer que você volte mais vezes, a gente vai te acompanhar. Mais uma vez, segue ele aí, tá, pessoal? Já fica por dentro. E espero a gente se ver ao longo do tempo aí, Com viu? certeza, tomara que isso aconteça e saiba que as portas lá de casa também sempre vão estar abertas para vocês. Muito obrigado por ter me recebido aqui. Muito obrigado para você que está assistindo, tá comentando, tá curtindo. Quem tá chegando agora no meu Instagram também, quem já tá comigo desde sempre, quem tá chegando, quem chegou desses últimos dias, só agradecer. Agradecer mesmo, porque a comunidade que a gente vai criando, para mim, é a melhor coisa que existe. Muito obrigado por ter me recebido, ao pessoal dos bastidores, o pessoal daqui, minha mãe por ter vindo aqui comigo. Então, muito, muito obrigado mesmo, viu, Johnny? Obrigado eu. E ó, falou que a porta deles tá aberta, né, gente? Ó, só pra avisar assim, tem uma prima minha que tá morando do lado, tá? Literalmente do lado. É aquela casa lá em construção. Aham. Então, assim, daqui a pouco tá pronta. Você fala, daqui a pouco a gente vai lá visitar ela, mas não vai visitar ela. É só pra pular a cerca lá no vizinho pra conversar. Gente, mas é muito fácil. Faz um subterrâneo, uma portinha passando de uma casa pra outra. É Isso. churrasco 24 horas. Pronto, gente, já era, tá feito. Prima, ó, Se falar que tem vinho, então você pode ter certeza, querida, que eu tô acordando e dormindo na sua casa. querido, então você vai vir mais lá, sabe por quê? Ah, acho que eu vou falar. Ela é assinante do negócio da Wine Vinhos, então ela chega caixas e caixas e caixas. Gente, e eu já caixas e vejo caixas sua de prima vinho. como minha irmã. Ai, daqui a pouco eu vou Sei chegar lá, lá e o né? Eloy tá lá. Eu tive um feeling agora de que ela é minha irmã, desconhecida. Ela não larga a taça. Nossa, eu com taça, gente, eu com vinho sou perigoso. Eu acabo com uma garrafa tranquilamente. Bom, se dormir não chama moreno com vinho. Chama a galera, chama a Gente. turma. Vem, turma. Eloy, obrigado, viu? Muito, muito Foi muito bom te conhecer, muito bom saber da sua história, conhecer um pouquinho mais da família Haddad aí, que só vem, não, como se diz, não agradando a todos, mas assim, é uma família feliz, uma família unida, a gente vê, acompanha, querendo a nossa família se tornou pública, né? Então a gente acompanha um pouquinho, um pedacinho de cada um, vai ali dar um perfilzinho de cada um. Então assim, muito obrigado mesmo, fico muito contente, muito feliz e quero topar mais vezes aí. Se Deus quiser. E quero- tiver festinha de família, chama, viu? Que a gente vai, a gente Com adora. certeza, a gente vai fazer E gravar uns conteúdinhos por fora ali, a gente chama uns bastidorzinhos. um arraial com a família Haddad. Se fizer, chama. O Natal da família Haddad, ó, geralmente Natal não tem muito onde passar, tá? Minha família não comemora muito Natal, então... Geralmente E tô assim, ali. agradecer especialmente também pra gente, né? Agradecer especialmente pelos meus sentimentos que você falou da minha avó. Muito, muito obrigado. Falando nisso, eu mostrei pra sua mãe nos bastidores, mas eu queria mostrar pra você, tá? É o final. É a única lembrança que eu tenho da sua avó, porque as outras a gente gravou assim muito ao vivo, mas como trocou de celular, trocou tudo, né? Eu queria que você veja. Pra mim, a Dona Maria é isso aqui, gente. Não tem como lembrar da Dona Maria sem ser isso. Pra mim, ela é esse vídeo. Ó, essa aqui é eu e ela. Deixa eu abrir, deixar mais forte a luz, cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é eu e ela. E aqui, ó, é ela contando pra mim. Gente, ó, agora a gente tá aqui pra Pode colocar aqui, desvendar Vertinho. esse mistério, não é? Tô aqui com a mãe da Nádia, ó, que foi pega comendo 2 hot dogs, é isso? Tá todo mundo falando que eu comi 2, que eu sou gulosa. Comi 2 cachorros. Não foi isso. Danilo mentiu. Eu peguei o meu cachorro quente e dividi no meio porque tava com muito molho, tava mole. Tá vendo, gente? Então Tá foi vendo, gente? só Olha, que ela um só. dividiu, aí deu 2. Ele que tá falando demais, não é? Leandro, deixa ele comigo. Eu fiz a pessoa hoje. Pega ele depois. Que linda, né? Pra mim, é essa imagem que eu tenho dela que eu vou levar pra sempre. Ela feliz, ela contente. Eu sei que você se emocionou, mas não é aquele emocionante de tristeza mais, é um emocionante de saudade. E a sua avó é isso, cara. A gente só tem, assim, a lembrar dela desses bastidores. Com quem teve a oportunidade de conhecer a Dona Maria, vai levar esse pedacinho dela o resto da vida. Essa felicidade. Vai. Vai. Quem conheceu minha avó vai saber. A minha avó, ela existe em cada um que ela passou. Ela deixava marcas, ela deixava sorrisos, ela deixava alegria, farra.
Então, quando eu falo a Maria Auxiliadora do Nascimento Haddad, vulgo Cilinha para os íntimos, mas que agora eu quero que todo mundo chame ela de Cilinha, a avó Cilinha, ela era pequena, mas ela se fez muito grande. A minha avó, ela não andava, mas o que ela conquistou, Não nem tem a nem gente, palavras, né? nem a gente conquista. Minha avó foi a pessoa mais incrível que eu vi na minha vida. Meu avô também, óbvio, mas meu avô morreu em 2016, 2015, eu não tinha um raciocínio. Já faz um tempinho, meio que Já. o coração já se conforta, né? Agora, a minha avó, ela é o meu coração fora do peito, ela era a minha outra metade também. Até porque ela me criou. Então é isso, gente. Ó, fica um abraço, daqui a pouco eu vou te dar um abraço pessoalmente, mas é isso, gente. Segue aí, acompanha, só tem dizer isso. Vamos ficar por aqui, tá? Até o próximo. Vamos só encerrar na do meio? Com certeza. Então, um beijo a todos e até o próximo. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado.